Jovens e velhos santistas, para o Santos a obrigação de vencer em casa independe do adversário e da competição. Porém, algumas circunstâncias fazem com que a necessidade desta vitória se torne ainda mais premente, porque afinal de contas, alguns resultados eles deixam o caminho um pouco mais livre caso a vitória em casa aconteça. E contra o Brusque na manhã deste domingo, 11 horas, Vila Belmiro, só com transmissão do Premier, já disse aqui, um jogo escondido, né? Então quem for a Vila Belmiro terá a chance de assistir, pelo menos 10 mil pessoas. Os demais, quem não tiver assinatura do Premier, vai ter que assistir no boteco ou na casa de algum amigo, alguma coisa do gênero. Estou falando tudo isso porque os resultados deste momento da Série B do Campeonato Brasileiro, até este momento, eles ajudaram o Santos, né? Todos os jogos realizados neste sábado, inclusive os de sexta-feira também, ajudaram o Santos, que se vencer, vira líder de forma isolada, porque antes o Santos estava na liderança com o Sport e levava vantagem nos critérios de desempate. Se ganhar, fica isolado na pontuação também, lá na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vamos falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.bif, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com meu amigo Marcão, solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, vamos lá, com os resultados até então da Série B, já tinha dito aqui para vocês. Na sexta-feira tivemos CRB 1, Vila Nova 0. O Vila Nova parou em quinto lugar com 9 pontos, bom para o Santos. Novo Horizontino e Curitiba empataram por 0-0. O Curitiba ficou com 8 pontos, o Novo Horizontino ficou com 7. Aí tivemos neste sábado o jogo de times que estão lá embaixo na tabela, Amazonas e Paysandu. O jogo foi 1-1. Só o Santos realmente conseguiu a proeza de perder para o Amazonas, que tem 5 pontos na competição e o Paysandu tem 4. Aí vem os jogos que nos interessam. O Goiás, que é um dos favoritos a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, passou o trator, passou o carro no Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo, que está na zona de rebaixamento com 4 pontos, o Goiás fez 4-0, foi a 14 pontos, virou o líder neste sábado, com o principal detalhe, que é o melhor ataque do campeonato, com 11 gols marcados. E como o Santos tomou gol, né, de Guarani, tomou gol do Amazonas, o Santos tem 3 gols, tem a defesa abaixo de Goiás e de Operário, por exemplo. São times que só tomaram 2 gols. Então, o Goiás vem se destacando num dos critérios de desempate, que é o número de gols marcados. Na verdade, 13 gols marcados pelo time do Goiás, saldo de gol de 11. Aí sim, agora corrigindo. O Santos aqui tem 10 gols marcados e saldo de 7. Então a diferença no saldo e nos gols marcados. Porém, o Goiás tem 14 pontos e o Santos vencendo vai a 15, passa o Goiás. E deixa para trás o Sport, que parou em 12 pontos. O Sport que perdeu em casa de virada para o Avaí por 2-1 na noite deste sábado. Foi o jogo que fechou a rodada deste sábado. O Sport fez 1-0. Teve um jogador expulso, o Avaí empatou no finalzinho do jogo e virou nos acréscimos. Então, para o Santos foi um resultado interessante. O Avaí subiu a 10 pontos, né? O Avaí entrou no G4 do campeonato, colado no próprio Sport, mas se você for parar para analisar, né, o time que está embaixo ganhar do que está em cima na tabela é sempre melhor para quem está mais acima na tabela, no caso o Santos. Se o Sport tivesse vencido, teria ido a 15 pontos. O Avaí está com 10 pontos no campeonato, que aliás
de alguma forma também valoriza o resultado que o Santos conquistou lá em Santa Catarina, porque se o Avaí mostrar crescimento no campeonato, sinal que muitos times vão perder pontos lá na ressacada, e o Santos foi lá e venceu. Dito isso, é preciso que o Santos entenda o Brusque, que é um time que não tem grandes nomes, assim, jogadores muito conhecidos, né? Mais conhecido para a gente aqui é o Osman, que jogou na base do Santos, um atacante que já rodou por vários clubes. A escalação provável do Brusque: Matheus Nogueira, Rony, Wallace, Salustiano, Alex Juan, Rodolfo Potiguar, Dionísio, Serrato e Anderson Rosa, Osman e Guilherme Queiroz. Jogadores aí rodados, né? Como eu disse, só o Osman realmente que a gente tem um pouco mais de conhecimento, o técnico é o Luizinho Lopes. E o Santos, por sua vez, vai para esse jogo com aquelas mudanças que a gente também já comentou aqui, né, no canal, com o JP Sherman na lateral direita, né, mantido ali, obviamente, com o Escobar na lateral esquerda, com a dupla de zaga Gil e Joaquim, a dupla titular, o João Paulo no gol, o meio de campo, que é o titular também, né, Pituca, João Schmidt e Juliano, e aí o ataque modificado, né, um ataque com novidades. Pelas prévias eu vejo aqui a dúvida que eu tinha, lembram? Wesley Patati pelo lado direito, William Bigode de centroavante e o Otero mais pelo lado esquerdo. Lembrando que teremos o Jair no banco, teremos também o Sandri no banco de reservas. Aliás, vendo as fotos do último treino, né, estavam lá o Samuel, estavam lá o Enzo, né, jogadores que não jogaram pelo Sub-20 neste sábado, não estão relacionados ao que tudo indica e treinaram, né, com a equipe do professor Fábio Carilli, que aliás foi lá assistir, né, o jogo do Sub-20 contra o Jabaquara. Atrás do gol ele ficou, né? Estavam ali alguns jogadores, o Gil, o Guilherme, o Carilli, o Galo estava lá, foi lá assistir também os meninos do Sub-20 jogando. Então, esse jogo, aliás, é inédito, né? Lembra que eu falei para vocês que eu não sabia, não me recordava de alguma oportunidade em que o Santos tivesse enfrentado o Brusque. O Brusque é um time que vem subindo da Série D para a Série C, tem participado das fases finais do Campeonato Catarinense nos últimos anos, né? Chegou a ser campeão, chegou a ser vice, enfim. E este será um confronto inédito, Santos e Brusque, né? Os times nunca se enfrentaram, então será a primeira vez que o Santos vai enfrentar o Brusque na sua história. É um confronto, portanto, inédito. E eu imagino que o Brusque, até pela situação que ostenta na tabela, que hoje é a de 16º colocado, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com o empate do Amazonas, o Paysandu não passou também, né? Porque se o Paysandu tivesse vencido, o Brusque estaria hoje na zona de rebaixamento neste momento. Então o Brusque deu sorte pelos resultados. O Botafogo perdeu, né? O Guarani vai pegar o América na segunda-feira. Então, para ele, um empate na Vila Belmiro é um ótimo negócio. Então, não duvidem, o Brusque virá para estacionar o ônibus, ele vai se fechar na defesa e vai tentar contra-atacar. Aquela velha máxima, aquele chavão que a gente costuma dizer aqui no futebol, vai tentar dar uma escapada num contra-ataque. E o Santos só tem que tomar cuidado para não entrar naquela vibe de confundir paciência com letargia, quando o adversário joga fechado. E os times do Carilli têm dificuldade de propor jogo, né? Eles gostam mais quando o adversário entra na fase de trocação, porque aí tem espaço e o Santos consegue jogar um pouco mais. Não me parece que vá ser essa a ideia do Brusque, que tem uma vitória, um empate e 3 derrotas no Campeonato Brasileiro da Série B. Então será um jogo que vai exigir paciência, vai exigir construção, vai exigir a técnica do Pituca, do João Schmidt, do Juliano e o Otero, né? O Otero precisa voltar a jogar, talvez agora numa outra função, do outro lado, né, do campo, com o Patati, que dá mais velocidade também, né, com o Bigode, que dá mais velocidade, um time que se movimente mais na frente para criar espaços, menos estático, justamente para não acontecer isso que eu estou falando, para que não haja uma confusão entre ter paciência e tornar o jogo lento, né? O Santos precisa acelerar o jogo, incomodar o Brusque, fazer o Brusque se mover, né, para que os espaços possam ser abertos e o time possa construir o resultado. Então,
Repito, vai ser um jogo de paciência para nós torcedores, especialmente. E o Santos também tem que ter paciência, mas não pode ser um time lento nem imprevisível. E nem ficar dando balão para dentro da área o tempo todo, até porque essa aqui é uma situação que acontece de forma rotineira no time do Santos, não pode acontecer, porque o Santos, já com o Morelos, não tinha essa característica, né? Com o Furt ainda vai lá, mas com o Morelos também não dava para ficar botando bola na área, muito menos com o William Bigode. Então é um jogo para botar a bola no chão, construir, trocar passes, tabelar, ter velocidade e de preferência chutar no gol, né? Não demorar uma eternidade para testar o goleiro da equipe de Santa Catarina, bater no gol. Então é isso. O Santos, nesta rodada, portanto, como eu disse, foi favorecido. Claro que ainda tem jogos de times que podem se aproximar na tabela. Tem Operário e Ceará, que aliás se encontram nesta rodada, né? Na tarde deste domingo. Mirassol e Ituano. Mirassol tem 8, né? O Ituano está lá para baixo. Chapecoense e Ponte Preta está no meio da tabela. A Chapecoense está com 8, também não nos alcança. E tem Guarani e América Mineiro. Guarani, penúltimo colocado do campeonato, e o América tem 9. O América pode chegar aos 12 pontos. De toda forma, alguém vai dizer assim, pô, se empatar menos mal. Não, não tem esse papo de empatar menos mal, né? Eu sempre digo, é preciso pontuar sempre. Dos males, o menor é pontuar sempre. Mas diante das circunstâncias do campeonato que o Santos está jogando, da tabela como está, não dá para aceitar. O Santos precisa ganhar o jogo. Precisa ganhar o jogo e a 15 pontos, tomar a liderança isolada novamente do campeonato e continuar a sua jornada na competição. Até porque, meus caros, vamos lembrar, o próximo jogo será talvez o jogo mais difícil que o Santos vai ter enfrentado nesta primeira etapa da Série B. Vamos chegar à 7ª rodada e na sexta-feira desta semana que está começando, na sexta-feira, 9h30 da noite, o Santos vai pegar o América lá no Independência, em Minas Gerais. Então, o jogo duro. E depois disso, só aquela partida que eu já informei aqui para vocês contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas que será em Londrina, no Estádio do Café, na segunda-feira, dia 3 de junho. Então, serão 2 jogos. Claro que o jogo contra o Botafogo vai ser para a torcida do Santos lá no Paraná uma festa, mas é um deslocamento, enfim, tem toda essa questão. E só adiantando a nossa vida aqui também, na rodada seguinte, na 9ª rodada, o Santos vai pegar o Novo Horizontino fora. O Novo Horizontino que fez um ótimo campeonato paulista, que é um time que muita gente dizia que ia subir, ia classificar, mas que está lá no meio da tabela. Mas em Novo Horizonte sempre é um pouquinho mais complicado de jogar. Aí depois o Santos pegou o Operário fora, uma sequência de jogos longe da Vila Belmiro, no dia 15 de junho. 2 jogos fora, Novo Horizontino e Operário fora. Só vai voltar a jogar aqui na 11ª rodada, justamente contra o Goiás, que hoje lidera o campeonato. Então, esse é o jogo em que você precisa ganhar para virar líder, para criar gordura, porque você vai ter as saídas dos jogos fora, a logística de Londrina e depois um confronto contra o Goiás na Vila, em casa, né? Que vai ser mais complicadinho. Então é isso, o Santos precisa pontuar, tá bom? E vamos acompanhar a partida da maneira que for possível na manhã deste domingo, 11 horas, na Vila Belmiro. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformática.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu aproveito neste final de vídeo e peço para você que chega agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.